E aí, chuchuzes do Me Salva, como é que estamos todos? Serelepes e fragueiros correndo pelos bosques? Não, ainda não, né? Ainda não. Continuamos em quarentena, continuamos no distanciamento, mas estamos aqui para a nossa atualização semanal no meu, no teu, no nosso Me Salva News. E hoje com uma participação mais que especial dele, o Homem Delícia, o homem do cabelo charmoso, o nosso corretor sincerão, professor Henrique Araújo. E aí, Chuchu, como é que está? Tudo bem? Fala, Chuchuzinho! E aí, meu querido? Ó, se cuida aí, hein? Que tu é do grupo de risco, tô sabendo. Um grupo de risco? Eu vou te dizer quem que é o grupo de risco, seu Chuchu, mas antes do Henrique falar aí sobre redação e tal, calma lá. A gente vai fazer aquele giro, a gente vai dar aquela atualizada em relação ao panorama, ao contexto dessa pandemia, dessa já duradoura demais pandemia, no que diz respeito ao mundo e, logicamente, no que diz respeito ao Brasil, tá? Toda semana a gente está trazendo aí alguns dados, algumas informações, não são tão positivas quanto eu gostaria que fossem. Eu espero que logo a gente começa a fazer uns vídeos falando que os números estão em queda e que o mundo está se recuperando. Mas por enquanto a gente vai trazendo a informação do jeito que é. Isso aqui não somos um veículo de jornalismo, a gente traz as informações que estão aí porque é bom tu te informar para ter uma base do que está acontecendo, né? E nisso o mundo já ultrapassou os mais de 2 milhões de casos de pessoas contaminadas, são mais de 150 mil mortos pelo Covid-19, certo? E os Estados Unidos continua sendo o epicentro desse caso, tá? Quando a gente está pensando nos Estados Unidos, a gente está pensando num país que tem hoje mais de 700 mil casos de pessoas contaminadas, com mais de 33 mil óbitos. Depois vem aí Espanha, já em segundo lugar, Itália, França, mas com detalhe ainda focado nos Estados Unidos. Chuchuzes, os Estados Unidos tiveram recentemente um dia fatídico, porque em 24 horas foram registrados mais de 4.400 casos de mortes pelo Covid-19 no país. Tu tá ligado o que é esse número? Cara, é um número absurdo, é um número alarmante. É mais gente morrendo em 24 horas do que a gente teve de mortes nos Estados Unidos no fatídico atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Lá naquele atentado, lá em 2001, foram mais ou menos, salvo engano, algo em torno de 2.700 mortos. A gente teve em 24 horas, pelo Covid-19, mais de 4.000 casos no país. Um número absurdo. E, claro, não só nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um número muito gigante, né, de casos de pessoas contaminadas e de óbitos, seguido aí por outros países, mas nesse contexto, recentemente o presidente Donald Trump anunciou então o corte, o cancelamento do repasse de dinheiro dos Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde, a OMS. No momento de crise global, os Estados Unidos, o governo norte-americano, melhor dizendo, acabou fazendo esse corte no repasse de verbas. Os Estados Unidos é o país que mais injeta dinheiro na Organização Mundial da Saúde e o presidente Trump colocou que o motivo disso seria então os erros cometidos pela Organização Mundial da Saúde no início desse surto, lá em meados de janeiro, fevereiro, e que por conta disso, desses erros da OMS, os Estados Unidos estão vivendo a atual crise de saúde e econômica, né? Visivelmente o Trump tem uma dificuldade de fazer um meia-culpa, né? E esqueceu os twitters que ele já escreveu dizendo que nos Estados Unidos não tinha problema nenhum, estava tudo controlado até recentemente. Bom, mas enfim, vamos falar um pouquinho de Brasil. Mas antes de falar de Brasil, a gente tem dois casos que eu acho bem interessantes de trazer para a gente discutir e tal. Que é o que está acontecendo na Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia é um exemplo de país que está conseguindo controlar testagem na maior parte da população, com população isolada, mantendo lá seu isolamento, seu distanciamento social, e o surto no país está nitidamente controlado. Na Alemanha, ainda é o país que apresenta, é o quinto país em maior número de casos de pessoas contaminadas no mundo, são mais de 140 mil casos, mas com um número muito reduzido proporcionalmente de mortes, né? Isso se deve a uma testagem de boa parte da população. Na Alemanha, o governo está começando a estudar, a partir de uma
visibilidade de uma informação geral dos casos de pessoas contaminadas no país, está começando a pensar na abertura econômica, né? Ou seja, começar aos poucos, através de uma série de regras, a começar a diminuir essa questão de isolamento social, certo? Então são dois países aí, a gente já falou aí em outros vídeos da questão da Coreia do Sul e tal, mas Nova Zelândia e a Alemanha já mostrando, né, que há como controlar esse surto, essa pandemia do Covid-19, aí a partir da testagem e quarentena, certo? Bom, mas enfim, falando de Brasil, a gente já teve no país, o nosso país ultrapassando mais de 35 mil casos de pessoas contaminadas e são mais de 2 mil mortes pelo Covid-19. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados que têm maior número de casos no país, sendo que as capitais de São Paulo, Fortaleza, Manaus apresentam já uma situação bem crítica no número de pessoas contaminadas, certo? Algumas delas, por exemplo, Manaus, que nós já falamos aí, já está partindo para os hospitais de campanha para começar a internar as pessoas em estado mais grave, certo? Além disso, chuchus, a gente vai ter dois estados, Paraíba e Pernambuco, com uma taxa de letalidade do vírus muito elevada, indicando já a falta significativa de testagens da população e as implicações que isso causa, e já mostrando também uma grande subnotificação dos casos de Covid-19 nesses dois estados, tá? Bom, mas agora vamos falar com ele, a lenda, o homem delícia, o nosso corretor sincerão, o nosso queridão Henrique. Ô Henrique, olha só, primeiramente, assim, como é que a gente pode pensar nessa situação que o mundo está vivendo, que o Brasil está inserido aí, como é que a gente pode pensar na redação, não vou falar de Covid-19, mas como usar argumentos históricos, referências históricas. Dá para fazer isso na redação? Buscar os argumentos lá do passado, o que aconteceu, sei lá, em tal momento, no século, sei lá, Peste Negra, crise de 29, sei lá, alguma coisa assim no passado. Dá para fazer isso? E como eu faço isso na redação? Ei, meu chuchu, fala para mim, fala no meu ouvidinho, fala. Olha só, chuchu, a gente tem que entender que, independentemente da Covid ser tema ou não, eu vou falar disso daqui a pouco, o coronavírus é repertório, né? Então é uma grande possibilidade da gente ampliar diversas vertentes do nosso repertório sociocultural com as informações que chegam até nós todos os dias em relação ao coronavírus. Então, independentemente do tema, a gente pode trabalhar ali várias questões, né? E questões históricas e sociais, principalmente. Questões históricas, sociais e geográficas, eu diria. Então, a primeira coisa que o coronavírus denuncia é a questão da globalização. Como o coronavírus se espalhou justamente por a gente ter uma malha aérea muito grande hoje, um tráfego aéreo muito grande, claro, por ser uma doença silenciosa e tudo mais, mas esses efeitos da globalização, que a gente sempre olha para um lado positivo, de economia e tudo mais, teve o seu revés negativo, né? Então isso é uma questão que pode ser explorada numa redação, independentemente do tema, né? Chuchu, e isso que o Henrique falou sobre globalização é perfeito. Essa pandemia, ela é um retrato de um mundo globalizado. Porque se for pegar um mapa hoje dos países que tem o maior número de casos, tu vai ver o quê? É China, o Japão, os países europeus, os Estados Unidos, onde tem a maior parte da população que vai circular por questões turísticas e de negócios. Quando a gente teve o início do surto nos Estados Unidos, o presidente Trump fez o quê? Ele cancelou os voos de pessoas vindas da China para os Estados Unidos. Quem é que vai levar o surto para os Estados Unidos? São europeus. Quem é que vai trazer o surto aqui para o Brasil? Vai ser um brasileiro, né, que estava lá na Europa, na Itália. E aí, claro, lá ele se contaminou porque italianos já tinham saído da China e indo lá para o país. Então, a gente percebe na cartografia do Covid-19, dos países mais atingidos, que é um retrato da globalização. Então, baita argumento aí, tá? Cuida, geografia e redação, juntinhas, né, Henrique? Uma outra coisa é a crise econômica que o coronavírus está trazendo. E a gente pode comparar, isso pode fazer a gente estudar a crise econômica de 29, né? A queda da Bolsa de Valores de Nova York,
e a Grande Depressão seguinte, né? Inclusive em termos de saúde mental, é uma outra questão que a gente não está saindo de casa, a gente está enlouquecendo e e isso mostra, por exemplo, a necessidade do homem ser um cara social, né? Do homem ser um ser social. Isso vários filósofos ao longo da história já disseram. E também da nossa necessidade de sair, de pegar sol, né? Por exemplo, os países nórdicos, esses países que têm menos incidência solar, né? Vai ter uma taxa de suicídio maior. Então isso tudo, independentemente do tema, né? O coronavírus vai trazer. Uma outra questão, por exemplo, de saúde pública é a revolta da vacina, que é muito badalada como tema de redação, sabia, Chuchu? A revolta da vacina, a vacinação, né? Porque teve essas discussões recentemente de gente que não queria tomar vacina, porque gente que achava que a vacina... Essas fake news, né? De gente que achava que a vacina era ruim, não sei o quê. E isso voltou, então, a gente a lembrar da revolta da vacina em 1904, no Rio de Janeiro, a partir das medidas sanitárias do Oswaldo Cruz, né? Que a população se revolta com essa obrigatoriedade da vacina e acaba realmente por suspender, né, esse caráter obrigatório da vacinação. Ali no início do século XX, 1904, quando a população do Rio estava sofrendo muito com doenças do tipo febre amarela, varíola, né? Uma crise de saúde pública como a gente está vivendo hoje. E a revolta da vacina, ela é um repertório que muitos estudantes utilizam sempre em temas relacionados à saúde, que pode vir sim a aparecer aí de novo, e seria uma relação muito interessante, né, com o coronavírus. Por fim, uma outra questão interessante é do cancelamento dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, eles vão aparecer, eles vão ser cancelados. Então, por exemplo, vários outros que já foram cancelados, vários outros eventos históricos, tipo os da Segunda Guerra Mundial, né? Então, uma crise que é a primeira crise de saúde que cancela um evento mundial desse porte. Simplesmente fantástico. Mas assim, antes, como é que eu posso pensar, ou melhor, que assuntos que eu poderia considerar como assuntos pertinentes à redação, tá? Mas ligados diretamente a essa pandemia que a gente está vivendo. Tudo bem, a gente tem a pandemia do Covid-19, ok. Mas o que pode aparecer na redação que circundam, são temas que são discutidos hoje indiretamente por conta dessa pandemia? O que poderia ser? O coronavírus, ele está muito em debate, né? Assim, eu já parei de ver jornal, né, Chuchu? Não sei tu aí, mas eu parei, porque eu não aguento mais, eu só centenas e centenas e centenas de mortes o tempo inteiro. Mas existem vários outros debates interessantes que estão circundando essa questão do coronavírus. Por exemplo, o nosso cuidado com a população idosa, né? A população idosa que em alguns estados do Brasil tem uma taxa muito maior, até tu pode explicar isso de repente, a Itália, por exemplo, tem sofrido muito com isso por ser um país com uma população idosa. Então, o envelhecimento da população, que já vinha sendo discutido por causa da reforma da Previdência, ganha de novo um destaque. E isso pode sim aparecer como tema de Enem. Todos esses desafios da população brasileira de lidar com uma população mais velha. Uma outra questão que circunda é o home office, né? E o desemprego também. Então, como a população está lidando com a necessidade de trabalhar em casa ou a necessidade de estudar em casa, como me salva, diga-se de passagem, e também os altos índices de desemprego, né, que era uma questão aí, uma propaganda do governo e que não está conseguindo reverter em números, né? Então o desemprego está aumentando, a informalidade no trabalho, né, o alto índice de trabalhadores informais, isso tudo pode aí aparecer como tema. Então a gente tem que prestar atenção nesses outros movimentos, por exemplo, de
saúde mental e solidão, né? É um outro movimento que pode aparecer, esses outros movimentos que não são o eixo central, o debate central. Oh, mas é bom esse guri. Tá, pergunta que não quer calar, finalizamos aí com a chave de ouro, né? Ou que nem diria nosso presidente, Golden Shower. Covid-19, pandemia do Covid-19, pandemia do novo coronavírus, pode ser o tema central da redação, Henrique? É o que todo mundo quer saber, sim ou não? E aí? Fala pra mim, me diz, me conta. Não, Chuchu, o coronavírus não tem uma perspectiva de ser o tema central da nossa redação. Por quê? Porque o coronavírus é um debate que está aí o tempo inteiro na mídia. O que o Enem faz? O que o Enem está fazendo nos últimos anos? Um debate social, um problema social, que muitas vezes é sim de uma amplitude bastante grande, mas que as pessoas não estão dando muita atenção. Então o Enem põe a discussão na roda, a gente pode dizer assim. Por isso que nenhum prof, nenhum cursinho acerta na mosca o tema do Enem, porque ele tende a ser muito específico, né? Em 2017 foi a formação de surdos, formação educacional de surdos. Em 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Olha a especificidade disso, né? Em 2019, a democratização do cinema. Então a gente até tem no Me Salve e vários outros cursos também o acesso à cultura, por exemplo, né? A gente faz um tema maior, mais aberto. O Enem é mais específico, né? O tema do coronavírus, por exemplo, seria um tema específico. Só que é um tema que não está sendo muito discutido e o Enem quer colocar essa discussão em pauta. Então, com o coronavírus, né, nós já estamos cansadíssimos desse problema. Não é a perspectiva do Enem trabalhar. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, até quando vai isso? Se isso for até agosto, setembro, o Enem também vai ter uma limitação de temas aí, até por causa do Congresso, do Senado, a roda está girando mais devagar esse ano, né? De debates políticos, sociais, de aprovação de leis. Então a gente também tem que ficar atento nesse aspecto. É um ano bastante atípico e também pode ser atípico aí o tema do Enem. Bah, que baita dica, hein? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Bom, Chuchu, valeu a participação, valeu a parceria, um grande abraço para ti e um beijo maravilhoso de luz nesse teu coração puro e sereno. Um abração aí também, Chuchu, se cuida, lava bem as mãos, tamo junto, quando precisar dá um grito, tchau, tchau. Chuchu, olha só, pegou aí um monte de dicas nesse Me Salva News, um monte de informação aí para tua redação. Lembra, eu sei, eu tô cansado, o Henrique tá exausto, todos nós estamos de saco cheio de ouvir desse maldito coronavírus e escambau, mas tu tem que te manter informado, porque isso é argumento para tua redação. Quanto mais informação tu tiver, mais fácil vai ser para ti argumentar, certo? É para isso que o Henrique tá aí, é para isso que eu tô aqui, é para isso que a gente tem o Me Salva News. Feito? Beijo, não põe a mão na boca, beijo para todo mundo e até o próximo Me Salva News.